Nosso convidado já chegou. Só mais um instantinho. Já conecto você aqui para a gente começar nosso bate-papo. Olá, Olá! pessoas! Tudo bem? E aí, pessoas, vocês estão bem? Ah, delícia! Obrigada, viu, pela presença, por Eu que ter agradeço, aceitado tão prontamente. Acho que é um tema tão importante a gente conversar, um com trabalho certeza. fantástico que você está fazendo com a Cleo, com tantas outras crianças que eu imagino aí onde você mora. Eu vi outro dia um vídeo que você estava com os meninos na rua. Que os meninos estavam meio querendo te enrolar, alguma coisa assim, e eu tenho certeza que esse trabalho se estende para além da sua família, né? Sim, sim. Hoje mesmo já aconteceu um negócio aqui, tinha a pequenininha, é a que aparece no vídeo, é a pequenininha. A A Cleo. Manu, não, a Manu Ah, que aparece Manu, no vídeo tem das uma outra crianças. menorzinha. Ah, Isso, no tá. vídeo das crianças. Aí a Manu estava Sim. sem a bicicleta e as outras crianças brincando de bicicleta. E aí vieram até mim e falaram, Ih, tio, o que a gente vai fazer? Não tem bicicleta para Manu. E agora? Aí eu falei, vocês vão guardar a bicicleta e brincar de uma brincadeira que a Manu possa brincar e depois o tio vai com vocês no ciclo e conserta, mas por enquanto vai brincar de outra brincadeira. Tá muito sol para andar de bicicleta, né, Manu? E aí já resolvi tudo, já estava tudo resolvido já. Ah, que lindo, que legal. Então, vou apresentar para você, seja bem-vindo quem está chegando aí. Nós estamos hoje com Douglas Carneiro, ele tem 30 anos, é influencer digital, carioca, importantíssimo isso, adora a galera do Rio, tem muitos amigos Isso aí. aí, tô morrendo de Bom, saudade do Rio, casado e loucamente apaixonado pela família. Tem como objetivo transbordar as pessoas de coisas boas, até que não sobra espaço para mais coisa ruim nenhuma. Não é é isso isso? aí. Esse é o meu lema. Ah, perfeito. Então, o que me chamou a atenção e o que me mobilizou para te fazer esse convite foi o vídeo que você gravou com a Cleo, que é tão fofinho. Uma Caiu no nosso delícia. agrado, assim. Ela é linda demais. Depois você manda um beijo pra ela, por favor. Na verdade, Pode eu achei que ia deixar. estar todo mundo compondo o cenário aí hoje. A É, Cleo, a Dayana, a então, gargalhada dela também, gente. a Cleo, Compõe cenário. a Cleo mora em Bangu, tô em Niterói, né? A Cleo mora em Ah, Bangu sim. e ela precisou ir embora ontem lá, porque a mãe vai trabalhar. E a Dai tá presa lá Ah, embaixo nos afazeres dela lá do. ah, sim. Beijo pra Mas tá elas. online, a Dai tá online aí. Essa aí que deu a risada é a Ah, Dai. A Dai perfeito. C. Carneiro é ela aí, ó. Oi, Dá, prazer, viu? Obrigada por acompanhar nosso bate-papo. Dona Célia, gente, Dona Célia também faz parte dos vídeos dele, como a mãe dele também. Eu só não consegui pegar lá na sua bio o nome da sua mãe, É Gisele, o nome da minha mãe é Gisele. Dona Gisele. Então, todo mundo participou de vídeo com Douglas, todo mundo gravou. E aí, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho se tem história aquele vídeo, se aconteceu do nada, assim, se aconteceu alguma coisa que você falou, não, deixa eu ensinar para ela como é que faz aqui? Aconteceu alguma É, coisa? então, na verdade, a iniciativa do vídeo em si, a ideia do vídeo, de gravar o vídeo, partiu da Cleo, né? Há um ano atrás, com a dona Célia, nós fizemos um vídeo que nos rendeu uma participação em TV, que bombou também na internet, um monte de mensagem carinhosa e tal, e a Cleo acompanhou todo esse processo e viu como foi legal para a bisa dela, que no caso é a dona Célia. Ah, E aí, uhum. um ano depois, o programa da Eliana reprisou o vídeo, que foi agora, há uns Ah, 2 meses atrás, o aham. programa da Eliana reprisou o vídeo e a Cleo viu. E a Cleo chegou até mim e falou, tio, por que só você e a Bisa vão para a TV? Eu quero ir para a TV também. Grava um vídeo comigo para eu ficar famosa. Aí eu falei, Ah, tá. E aí rolou, a gente desenhou o formato daquele vídeo. Aí isso já, esse assunto do vídeo já é um assunto que a gente trata diariamente, claro, de uma forma uhum, leve, uhum. sem mergulhar muitas crianças ainda nessa complexidade que é o tema.
mas a gente só reproduziu, na verdade a gente só gravou o que a gente já reproduz todos os dias aqui em casa. Ah, perfeito. Então, para ela, tirou de letra, né? Gente, gracinha, Cleo. Você viu lá no vídeo, você viu no vídeo lá, ela tirou de Nossa, letra. muito linda, muito linda. Mas então, como que é esse processo, como que foi esse processo na sua vida? Porque falar de racismo, de preconceito, é falar das nossas vidas, né? A gente teve que lidar com isso quando a gente era criança. Como é que foi essa constituição na sua vida, com a sua família? Se tinha essa conversa, se não tinha? Se você conseguiu chegar nesse ponto de um tempo para cá? Como é que foi isso? Então, na minha infância, muita coisa era naturalizada, né? Muitas agressões, piadas de mau gosto, e, enfim, muita coisa era naturalizada. Então, eu não cresci no meio militante, não. Pelo contrário, eu cresci achando que tudo era normal, que tudo fazia parte de uma brincadeira, que tudo podia acontecer. E só que chega um momento, né, que eu começou a ter criança na minha vida, e veio o João, veio o Pedro, agora a Cleo, e aí eu já com entendimento maior, eu preferi entender para que eles não passassem pelo que eu passei. Sim. Né? E daí começou essa preocupação de, agora, a estratégia que eu usei não foi de fazê-los revidar uma agressão, um apelido, não foi ensiná-los a se vingar caso alguém faça alguma coisa que eles não gostam. Pelo contrário, a estratégia que eu aplico com as minhas crianças e com as pessoas que eu conheço é enchê-los, como você leu essa frase no final, esse é o meu lema de verdade, é transbordá-los de elogios, transbordá-los de quanto eles são maravilhosos, para que quando eles se deparem com esses tipos de agressões, esses tipos de coisa, não surta mais efeito neles. E é o que tem acontecido. A gente tem visto muita coisa acontecer, como piadas, por exemplo, apelidos inúmeros, e as crianças não ligam mais, assim, não é como era no meu tempo, que isso, cara? Eu não sou isso, não. Vou falar com a minha... Isso não existe mais aqui em casa. Aqui, se você ofender uma criança minha, ela vai rir da sua cara e vai falar assim, nossa, velho, tenho pena de você, cara. Não sou isso não, você é doido. E é isso. E aí a conversa acaba ali. Então, na verdade, eu não cresci em um meio onde eu aprendi sobre o tema. Eu fui entender que isso é uma agressão já adulto. E, na verdade, essa preocupação só surgiu por conta das minhas crianças, para preservá-los de algumas coisas que eu passei e foram inevitáveis. Entendi. Como é que foi essa formação para você, então? Você está me falando que você não foi criado num meio militante, e eu concordo com você também, passei um pouco por isso, embora do meu lado também tivesse essa coisa, não, você é bonita, não, seu cabelo é lindo, né? Assim, a gente sempre, a mulher em especial passa por esse processo de negação de si, né? E como é que foi essa transformação para você? E como que você dá conta de fazer esse trabalho hoje com essas crianças e com a sua família também, né? Na verdade eu entendo que é super necessário. Na verdade, para mim é necessário com eles e para mim foi super necessário, porque chega uma hora que a gente fica cansado de algumas situações, que foi o que aconteceu comigo. Eu tenho amigos que são grandes amigos, são irmãos, são pessoas que eu tenho um carinho gigantesco, mas que cresceram entendendo que era normal falar coisas como preto quando não caga na entrada, caga na saída. Ou então, quando me vê com uma blusa preta e uma estampa, pô, fez tatuagem, cara. Então eu cresci com isso sendo natural e chega uma hora que, tipo assim, perde a graça, sabe? Perde a graça. E foi o que acabou acontecendo. Eu entendi que não é mais engraçado. E quando eu parei para olhar esse tema de fora, porque é muito legal quando você é inserido no meio, você acaba sendo envolvido pela sociedade, que há um racismo estrutural nela, né? Então você acaba sendo envolvido pelo que é estruturado na sociedade. E aí eu olhei de fora por um momento assim e percebi que, caramba, olha quanta coisa. E aí foi onde eu comecei a consumir um conteúdo mais voltado sobre o assunto, mais voltado para a gente, um conteúdo onde esclarecia algumas coisas. E aí eu comecei a ler e estudar sobre as lutas
né, do povo americano, por exemplo, com Martin Luther King. Eu comecei a ver que a dificuldade, por exemplo, de embarcar em transporte público. Foi necessário 4 anos, praticamente, de luta para que o preto pudesse sentar no ônibus onde quisesse. E aí eu comecei a ver, porque isso não é normal, isso não é natural. E aí foi onde virou essa chave na minha cabeça. E aí eu comecei a juntar os pontos sobre a questão do cabelo, por exemplo, da preta ter que alisar o cabelo para ficar mais bonito. E eu mesmo, né, tô deixando meu cabelo crescer de novo, mas se vocês forem olhar lá no meu Instagram, eu sempre tive cabelo grande. Baixinho. Eu raspei, mas lá no iniciozinho, no meu Instagram, eu tinha cabelo grande, eu precisei cortar por conta de um trabalho que eu atendia público. Eu trabalhava tipo num departamento jurídico de uma financeira, e lá as pessoas pediram gentilmente para que eu cortasse o cabelo para não criar desconforto em quem eu fosse atender. E aí eu comecei a juntar os pontos e a perceber que, caraca, eu não posso ser quem de fato eu quero ser, nunca. Eu sempre preciso ficar tendo cuidado de como me comportar, do que falar. Eu não posso andar sem camisa voltando no futebol à noite, porque senão vou ser parado pela polícia. Eu não posso ter um carro legal, me encher com 5 amigos e passear, porque... Então, assim, quando eu comecei a perceber que eu tenho que ter essas preocupações, eu falei, isso não é natural. Isso não é normal. E isso, como eu te disse, isso já é em fase adulta, né? Porque até então eu achava que era natural. Eu achava que o fato da polícia me parar toda vez que passa por mim era porque estavam fazendo o trabalho deles. Só que aí já chegou ao extremo de eu estar com um amigo branco e o meu amigo branco não ser parado e eu ser revistado. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada. E são coisas que parecem que são exageros, isso é o pior de tudo. Sim. E quando a gente fala, eu mesmo falando, eu me ouço falando isso, e eu queria muito que fosse exagero. Eu queria muito que isso não fosse verdade. Mas é verdade. E aí essa é a forma, isso foi o que aconteceu comigo, por isso que eu te disse que eu achei que foi necessário, porque cansou, sabe? Chegou a um ponto que eu falei assim, não dá mais para eu aceitar isso como natural. E aí com as minhas crianças eu desempenho essa teoria de enchê-los de coisas boas, e aí quando acontece, por exemplo, a desconfiança de sumiu alguma coisa, a desconfiança sempre cai para cima do pretinho, a gente sabe disso. E aí, se desconfiarem deles, hoje eles já sabem se comportar. Foi você, filho? Não. Então não precisa pilhar, meu amor. Sai de perto e acabou. A conversa acaba aqui. Se não foi você, vai viver a sua vida normal. Né? E caso tenha sido você sem querer, ou você pegou sem avisar e tal, você vai devolver e está tudo resolvido também. Então essa é a forma que eu encontrei para ensiná-los a conviver nessa sociedade que, de certa forma, acaba sendo covarde com a gente. Sim, muito covarde. Onde você mora, no seu bairro, você já teve algum caso de você ter que ajudar alguma criança nesse sentido, assim, não só com essa transformação dela se empoderar, dela dar conta de si, mas dela precisar de mediação para resolver alguma questão que ela não desse conta sozinha? Na maioria dos casos é essa questão da brincadeirazinha chata, né? Do apelido, da implicância do outro por causa da cor da pele, porque é gordinho, porque é muito grande e magro, porque é muito baixo e gordo, porque nunca tá bom. E a criança, ela tem disso. Só que o problema todo que eu entendo hoje que é uma agressão, não é mais natural, né? Então, assim, eu sempre acabo intervindo, né? Quando eu ouço, por exemplo, uma piada... um apelido, uma brincadeira que eu acho que fuja da normalidade, eu estou sempre ali dizendo, não é assim não, você quer ouvir isso? Vou te chamar disso também, você vai gostar? Esse tipo de coisa. Então, assim, a minha participação com as crianças, e não só na rua, né, mas em outros lugares que eu já trabalhei com crianças, é sempre voltado para isso, para a gente conseguir se enxergar no outro. Porque a partir do momento que você percebe que o outro é exatamente igual a você para de ofendê-lo, né? Você não ofende mais, porque você ofendendo o outro, você está se ofendendo. Ainda que hajam diferenças. Talvez você seja preto e eu seja branco. Ou você seja mais preto que eu mesmo sendo preto. Talvez o seu cabelo seja maior do que o meu, mais volumoso e mais crespo. Mas isso não é o suficiente para eu te apelidar, para eu... Então isso é uma coisa muito comum aqui. Eu sempre estou, até mesmo com os meus, né? Quando eu vejo... São irmãos, né? Um tem 12 e o outro tem 10. Então você imagina
que às vezes eles ficam em pé de guerra. E aí eu ouço algumas coisas assim, um falando pro outro, que, espera aí, vem cá, o que você falou? E eles não têm nem coragem de repetir, na maioria das vezes. Mas, na maioria das vezes, essa é a minha postura, assim. O que mais acontece sobre não é defender a palavra, né? Mas de eu intervir, de eu me meter, para que eles cresçam de forma mais saudável, né? E, normalmente, assim, graças a Deus, eles sempre me ouvem, sempre colocam em prática o que eu digo. Isso é bem legal, maravilhoso. Que bom, maravilhoso mesmo. A sua fala me lembra a questão da representatividade. Na minha época, quando eu era mais nova, criança, né? Você também, imagino, a gente não tinha representatividade, né? Nós não nos víamos na televisão, nós não nos víamos em brinquedos, nada fortalecia, né? Na verdade, tudo colaborava para que a gente ficasse abaixo de zero mesmo assim. Sim. Hoje a gente tem muito mais opções e é por isso que o vídeo que você gravou com a Cleo, embora tenha sido uma brincadeira, com o objetivo dela chegar também num programa de televisão, é tão importante, é tão forte, porque eu vejo nos seus stories os vídeos que você compartilha, que você recebe de outras crianças reproduzindo a fala da Cleo. Nossa, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Pois é. E aí, pensando nesse sentido, assim, além deste trabalho, você acha que a gente tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para colaborar nesse fortalecimento da autoestima, da assertividade? Como que você tem trabalhado esses caminhos? Então, você vê que o meu conteúdo, ele é um conteúdo que é voltado para a criança, é claro, eu tenho o objetivo principal de entreter as crianças, exatamente pelo motivo que você falou. Eu quero que eles se vejam. Então, quando eles veem uma família como a minha, de origem humilde, pretos, família grande, bagunceira, que a maioria dos lares é assim. A maioria das casas do nosso Brasil é dessa forma, não é diferente. Então, o pessoal até brinca comigo, cara, tira pelo menos o pano de prato do fogão. Não, a Dai gosta de pendurar pano em tudo, vou filmar com os panos, porque na casa dos outros também tem pano. Então, a vassoura tá aparecendo, vai ficar a vassoura ali, porque na casa dos outros também. Então, assim, a minha preocupação principal é entreter as crianças e levar para elas essa referência, essa representatividade. Hoje, como você falou, nossa, eu me emociono toda vez que eu recebo um vídeo de criança, juro para você, repetindo, né, replicando o que a Cleo disse. Isso é incrível, isso é incrível. E você fazer a viradinha. Os trejeitos. E isso, o legal disso tudo é porque não é algo só engraçado. A gente está trabalhando a mentalidade dessas crianças. Quando alguém chegar para essa... Foram milhares de crianças. Quando chegarem alguém para essas milhares de crianças e tentarem menosprezar, como fizeram com a gente, a nossa geração, elas já vão ter respostas para dar. Saca? Olha que loucura. Hoje, quando alguém chamar de feia a criança que mandou o videozinho para mim, para ser fofa, engraçado, ela vai responder automaticamente. Eu feia, o quê? Você já se olhou no espelho? E essa é a ideia. Só que também eu tenho uma preocupação secundária, mas é uma preocupação que são com os adultos. Que na maioria dos casos cresceram talvez com uma falta de afeto, com a falta de amor. Isso é muito comum nos lares pretos, né? Porque a gente vem de uma geração que sofreu muito, muito dolorosa. Principalmente a gente assim, sou bisneto de escravo. E aí o cara não cresceu com um lar padrão, com aquela coisa de pai, mãe, filho. Cresceu tendo que se virar desde cedo. A mãe sai cedo para trabalhar, volta à noite já cansada e não consegue ter um diálogo, uma conversa construtiva, algo que desenvolva esse afeto. Então a minha preocupação, além de entreter as crianças, é também levar uma mensagem para os pais, de forma que eles entendam que é muito saudável ter esse tipo de conversa, não só com os pais, mas com os tios, com os vizinhos, com qualquer adulto. Que você entenda, que o adulto entenda que ele é uma peça fundamental. Ele pode ser, na verdade, isso é uma opção que ele tem, como eu tenho. É uma opção que o adulto tem de ser ou não essa peça fundamental na formação intelectual e cultural de uma criança. Você pode optar simplesmente se omitir e ficar criticando, como é comum a gente ver. Quantas vezes eu vejo crianças xingando e os adultos, nossa, a criança falando um palavrão, que coisa horrível. Mas ela não consegue ter a coragem de chegar para essa criança e explicar por que ela não deve xingar.
Sim. E isso é normal, isso é comum acontecer. E eu costumo dizer que eu não sou ninguém para dizer o que é certo e o que é errado. Eu entendo o que é mais saudável, entendeu? Então mesmo que o pai não goste, mesmo que a mãe não goste, eu sempre me meto mesmo. Eu falo, vem cá, fulano, o que você falou ali pro seu amiguinho? Que isso, cara? Qual é o seu... Você tá com algum problema? E assim, às vezes até de forma mais ofensiva, porque a criança vem armada, vem preparada, e aí cria aquele choque na criança e ela é obrigada a compartilhar comigo às vezes, que eu tô estressado, tô chateado, tô triste, eu tô irritado, sei lá, tem os motivos dele, que a criança também tem problema, a gente acha que não, mas a criança é cheia de problema. Então, essas são as minhas principais preocupações e o meu objetivo, entreter as crianças e criar essa representatividade, que elas se vejam nos vídeos. Você vê que são vídeos que são assuntos cotidianos, né? Hoje mesmo eu vou gravar com os meus filhos, com o meu filho, com o Pedro, que todo mundo é meu filho aqui em casa. Minha mãe se tornou minha filha, aí é um negócio todo. Mas eu vou gravar com os meus filhos hoje um vídeo deles ensinando eles a responderem pessoas sem noção. Eu não uso o termo racista e preconceituoso nos meus vídeos, né? Então eu vou deixar sem noção porque eu quero que as pessoas se identifiquem. Então quando você intitula como racista, as pessoas já criam um bloqueio e falam, não, sou eu, não é comigo isso aí. Mas quando você fala sem noção, a pessoa acaba podendo se ver de forma mais tranquila, né? Fica mais acessível, né? Fica mais acessível. Fica mais acessível. E aí esse é o objetivo. E aí eu vou gravar um vídeo deles ensinando eles a responderem. Filho, quando alguém zoar o seu cabelo, chamar você, qual é, ô negão, cabelo de abacaxi, o que você vai falar para essa pessoa? E aí ele vai aprender a como lidar com essas situações, porque pra gente vai ser uma brincadeira, a gente vai estar dando gargalhada disso. Mas a gente sabe que, assim como eu, quando ele chegar no mercado de trabalho, ele vai ter que cortar o cabelo, porque não é todo lugar que contrata gente com cabelo grande. Entendeu? Então tem essa... pessoa preta, né? É exatamente isso, né? É exatamente isso. Não na maioria dos lugares não contratam preto com black. Essa é a verdade. Eu quero que ele já se prepare para isso desde agora. E não é só ele que vai enfrentar essa dificuldade, né? As pessoas que me assistem também vão. Então já fica implícito, né, neles, e quando eles se depararem com a situação, eles vão saber exatamente o que falar. Sim. O Fred está mandando um beijo para nós aqui, um super amigo querido meu. Adel, sou super fã desse moço. Quem que não é fã desse moço, gente? Oh, meu Deus, então é demais. E a Ana Fabrícia, ela está falando... A Ana Fabrícia, Douglas, faz parte de um projeto muito bacana aqui de Minas, que fica na cidade de Oliveira, no Centro-Oeste Mineiro, que chama Encontro de Cultura Afro Brasileiro. Que demais. E aí a Ana Fabrícia, as meninas, as Anas, né? São 4 irmãs, cada uma, todas chamam Ana, mas cada um é Ana Patrícia, Ana Fabrícia, Ana Luzia e Ana... Gente, me ajuda aí que eu esqueci de uma. E aí elas têm feito esse trabalho de valorização, de conscientização da população negra, da população preta. Fizeram uma série de lives agora, recente, terminaram a primeira temporada. E aí a Ana Fabrícia está mandando aqui pra gente que quando pensamos em nossas crianças, de fato não podemos esquecer do histórico racista que os adultos cresceram. E eu concordo. É mesmo uma questão de escolha e temos que querer mesmo fazer diferente, né? É verdade. Exatamente. Tem adultos que eles preferem se omitir. Na verdade, você acredita? Talvez assim, é porque quando eu falo isso em voz alta, parece uma coisa muito estranha. Mas eu conheço inúmeros adultos que acham que o racismo não existe. Eu estou falando de adultos que cresceram comigo, que passaram situações semelhantes às minhas, e eles acham que o racismo não existe. Então, a gente precisa querer entender, querer enxergar a realidade das coisas. Tem gente que acredita que há igualdade no país, por exemplo. Poxa, olha em nossa volta, né? Olha nas salas de aulas nas faculdades, olha nas profissões elitizadas, não existe, né? Então a gente precisa querer fazer a diferença, mas também precisa querer enxergar a realidade da forma que é. Sim. E é isso. A Ana Fabrícia me lembrou que é a Ana Paula. Eu esqueci da Ana Paula. Legal. O MC Vrá tá falando que ele fez um funk falando de cabelo, né? Falando dessa questão da representatividade. A MC Vrá, ela me mandou um vídeo no YouTube. Eu vou assistir com a Cleo e vou fazer um vídeo da Cleo reagindo a esse clipe, que é muito legal. Ela chegando no cabeleireiro e tal, e dizendo para as pessoas, vocês vão ter que aceitar meu cabelo do jeito que ele é, porque ele é assim. Então,
entendeu? A única opção que você tem é ou aceita ou aceita. E aí eu vou gravar o vídeo da Cléo reagindo, acho que vai ser bem legal também. Nossa, que lindo. Essa conversa nossa tá me lembrando de uma live que você nos convidou para assistir com a Laurinha. Uhum. A Laurinha foi vítima de preconceito e racismo, né? Numa situação nada a ver, ela estava com saudade dos coleguinhas, e aí a mãe fez essa ponte para ela conversar com esses coleguinhas, e numa dessas conversas ela teve o desprazer de ser ofendida por causa do cabelo dela, que nem é tão crespo assim, né? O cabelo dela é cacheadinho, assim. Foi muito chocante ouvir o relato da mãe dela quando ela conta que ao chegar perto, a filha estava chorando sem reação, com a chamada de vídeo rolando assim. E aí a gente fica pensando assim, poxa, a gente já passou muito por isso. E é impressionante como que ainda hoje, 2020, em pleno século XXI, ainda existam situações constrangedoras como essa, né? Eu falo, essa frase que você usou é uma frase que eu uso na maioria dos casos. Quando eu fico sabendo de alguma agressão, quando eu fico sabendo de alguma coisa que aconteceu, é exatamente a frase. A gente está em 2020. A gente está em 2020. Cara, assim, eu não gosto de ver televisão, né? Jornal, eu não gosto de ver porque, meu Deus do céu, né? Só tragédia, desgraça, é morte. E eu acho que isso faz muito mal para o nosso interior, para a nossa mente. Mas quando chega até a mim, através das redes sociais, as pessoas até me mandam e tal, porque eu gosto de dar minha opinião e tentar tirar alguma coisa de bom do proveito disso, assim como aconteceu agora com a morte do George Floyd. Aqui numa cidade próxima à minha, morreu o João, uma criança de 14 anos que está brincando no quintal de casa. É um bairro muito... Claro. Desculpa te interromper, essa semana também a gente teve a intercorrência de uma mulher que teve, de né, 51 pisaram anos. no pescoço dela, e a fala foi a mesma, não consigo respirar. Exatamente, e eu gosto de dar a minha opinião, porque para o nosso povo, o que eu penso? Deixa eu dizer para você o que eu imagino, tá? Eu não, em hipótese alguma, veja bem, em hipótese alguma eu menosprezo qualquer tipo de movimento. Que nos defenda, tá? Seja ele um movimento mais energético em sua fala, mais extremista, ou seja ele mais flexível e aberto a diálogo. Eu acho que tudo é necessário, porque se não houver o nosso lado extremista, a gente está ferrado também, que aí o outro lado pisa na gente com força. Então, eu trabalho com crianças. Oi, pois não, pode falar. Porque, desculpa te cortar, é porque eu lembrei da fala que eu acho que é importante, que cabe direitinho nesse momento, que é do Malcolm X, né? Não confunda a reação do oprimido com o comportamento do agressor. Né? São duas coisas completamente diferentes. Não, mas eu tô falando sobre a extremidade mesmo do posicionamento. Entendeu? Eu conheço pessoas e eu tenho que respeitar isso, porque eles devem ter motivos para isso. Pessoas que não querem ter amizade com gente de outra cor. Ah, sim. Entendeu? Eu conheço pessoas que não querem abrir diálogo com quem não for preto. E eu respeito e entendo, porque essa pessoa passou por situações que, caramba, não dá para acreditar, não dá para confiar. E eu acho que, isso que eu estou falando, que eu acredito que isso seja necessário. Eu acredito que seja necessário, porque existe um outro lado muito extremista que coloca isso em prática na nossa cara e não deixa a opção para a gente fazer diferente. Ponto. Eu trabalho com criança, então não tem como eu ser uma pessoa altamente extremista ou radical nesse tempo, porque a criança não vai entender. Eu quero alcançá-las, e não é só as crianças, mas os adultos também que não conseguem enxergar, como eu falei para você, o que realmente acontece à nossa volta. Então eu quero que essas pessoas me ouçam e me dê a oportunidade de explicar isso com mais calma. Eu me dou esse trabalho, porque eu acho que o resultado é maravilhoso. Então eu procuro sempre buscar alguma coisa de bom. Como eu estava te dizendo, eu vejo que o nosso povo ele sofreu e sofre muito. Então, a gente enfatizar o que há de ruim, eu não acho mais saudável. Veja bem, não que eu não acredite que existe. Existe. Faz mal, faz muito mal. Mas eu hoje, com 30 anos, com crianças à minha volta,
eu tendo acesso a muito mais pessoas do que eu tinha um ano atrás. Eu hoje enxergo que eu enfatizar o que há de ruim no mundo para o nosso povo não é mais saudável. Porque eu conheci pessoas que sofrem com depressão por causa de racismo. Eu conheci relatos de pessoas que já tentaram suicídio por conta da aceitação do cabelo. Eu já conheci pessoas assim, com inúmeras histórias voltadas para dentro desse meio. Ou seja, eu não acho que seja saudável a gente enfatizar ainda mais as diferenças. Por quê? Por quê? Porque isso acaba fazendo um mal desnecessário para algumas pessoas, para alguns pretos, que não conseguem, não têm a força, que não têm a energia para lidar com essa situação. Porque a gente é forte, tem gente que é forte. Eu vou te falar, eu estava dizendo isso para algumas pessoas, o racismo hoje a mim não faz mais efeito que fazia. Você pode me chamar o que você quiser, que eu sei que você está falando uma mentira a meu respeito. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho noção da minha capacidade intelectual, hoje eu tenho noção da influência que eu exerço nas pessoas. Então não adianta você falar para mim alguma coisa que não seja verdade. Foi o que eu te falei, se não quiser sentar do meu lado, eu só lamento, você vai ficar em pé a viagem toda, porque eu tenho mais espaço para abrir minhas pernas aqui. Mas não é todo mundo que pensa dessa forma. Existem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo, e eu conheço pessoas assim, por conta do Instagram, as pessoas compartilham histórias comigo que eu falo, não é possível, nós estamos em 2020. Então, só para concluir meu raciocínio, eu prefiro não enfatizar o que há de ruim. Eu prefiro valorizar o que há de bom. Então, quando eu vejo um caso como essa senhora de 51, que foi covardemente... Cara, o policial estava com o pé no pescoço de uma mulher de 51. Que risco que uma mulher de 51 anos deitada no chão oferece para um policial? Exato. O que esse cara vai alegar em juízo quando perguntarem para ele por que você fez isso? O que esse cara vai falar? Não cabe na minha cabeça. Mas ainda assim eu reconheço que se a gente for parar para olhar fora da caixa, existe algo de bom sendo construído com situações como essa, e sendo expostas. Porque hoje a nossa voz ela ganhou uma proporção por causa disso. Isso. Por conta de pessoas ruins assim, e por causa de, eu vou dizer que são mártires. Porque eles se sacrificam, eles se posicionam em uma situação ruim, completa de completa vulnerabilidade, para que outras pessoas possam ter voz. Foi o que aconteceu com George Floyd, olha o que aconteceu nos Estados Unidos em pleno 2020. E concluo aqui, mas é uma pena que o nosso povo ainda não tenha entendido, o brasileiro, eu digo o brasileiro como um todo, o preto, o antirracista, o branco antirracista, ou seja lá quem milita pela causa. Primeiro, eu lamento que exista ainda que haver uma luta contra, né? Porque a gente tem em 2020, nós já tínhamos que ser respeitados como todos são. Nós já tínhamos que ser vistos como todos os outros são, e não é verdade, isso não está longe de acontecer, eu reconheço isso. Mas é uma pena que o nosso povo brasileiro não tenha entendido ainda a sua força, não tenha entendido ainda o quão poderoso é, e se a gente unir força e se juntar, a gente transforma, não tem essa de presidente, não tem essa de racista, de opressor, não tem essa. Se a gente se unir de fato, enfim, não tem para ninguém. Só que a gente não reconhece, a gente está mais preocupado com a agressão do que com o poder que nós temos dentro da gente hoje. Exato. Em algumas religiões de matriz africana, no próprio jongo mesmo, né? Canta-se isso. Se o preto soubesse a força que ele tem, ele não tolerava cativeiro de ninguém. Mas se a gente para pensar, foram mais de 300 anos de escravidão contra 132 da abolição. E a gente ainda vive, né, no pensamento escravocrata, no comportamento escravocrata. Sim, é verdade. Mas o grande ideal nosso precisa ser realmente reverter esse pensamento. Sim. Porque eu conheço pessoas que se enobrecem ao dizer que fugiu de uma situação ruim, assim como os nossos ancestrais faziam. Eu conheço pessoas que acham bonito, que acham inteligente ser tão violento quanto a agressão que sofreu. Sim. E eu não estou dizendo sobre reação. Isso é uma frase que eu publiquei há meses atrás, do Michael X. Isso é uma coisa que eu defendo. A gente não pode confundir nem a reação com a ação. A gente não pode comparar.
Né? A reação ela é movida por uma ação. Então alguém Sim. fez primeiro, e essa pessoa que é Sim. responsável. Então isso é claro, mas eu estou falando sobre a agressão. Eu não posso ofender alguém porque alguém me ofendeu. Porque eu estou me igualando a essa pessoa, isso é Exato. inevitável. Seja ela preta, branca, loura, de cabelo liso ou crespo, a partir do momento que eu devolvo a ofensa com uma ofensa, eu estou sendo um agressor e isso é inevitável, gente. Não tenho o que falar. Então acho que a gente precisa mudar nossa mentalidade e entender o quão bom nós somos. O poder que a gente tem dentro da gente. Porque aí a ofensa não vai mais fazer o efeito destrutivo, e a gente vai cagar e andar para revidar, para responder. Isso não vai mais fazer parte da gente, porque não há necessidade. Da Ibope, você já ouviu um ditado? Minha avó dizia um ditado que exemplifica muito isso. Minha avó falava assim, Douglas, eu falava, vó, por que você não discutiu com fulano? Ela falava para mim, eu não bato palma para maluco dançar. Ou seja, porque eu não vou fazer isso, eu não vou alimentar ainda mais essa guerra, que para mim não tem que existir guerra. Por que não tem que existir guerra? Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o nosso povo é um povo muito superior. A verdade é essa. Olha para os esportes, olha para a música, olha para as artes, olha para os escritores, né? Para as obras literárias. Os pretos eles estão no topo há muito tempo. Só que a gente não percebe a valorização que nós temos. A gente fica mais preocupado com a agressão que sofremos do que com os feitos positivos e completamente maravilhosos que a gente tem feito nesses 130 e poucos anos. Exato. O seu pensamento casa muito com a minha prática profissional, porque eu, como psicóloga, também penso que não adianta a gente dançar numa olhada, assim, no sentido de o problema está posto, não adianta eu ficar martelando esse problema. O que eu vou fazer para resolver essa questão? E eu acho que é muito válido a gente trabalhar na busca da solução, né? Apontando caminhos para que as coisas sejam diferentes. Faz muita diferença. Mas aí a gente faz um trabalho com as crianças e aí tem uns adultos que ainda precisam de um pouco de conscientização também, né? E acaba que as crianças acabam fazendo esse papel de educar, não que eu esteja passando para elas essa responsabilidade longe de mim. Mas o exemplo dela, gente, a Cleo falando, naquele vídeo, quando a Cleo fala, o quê? Sabe, assim, é uma coisa que, meu Deus, quando eu tinha a idade da Cleo, isso não passava pela minha cabeça, sabe, assim. Porque também, embora na minha família fosse tentado de alguma forma combater o racismo, o preconceito, a gente não recebia esses argumentos, né? Eu acho que também, talvez por causa dessa falta de representatividade. Porque a tendência era estourar, sabe? De xingar, de brigar, de responder na mesma moeda. E aí, quando você ensina pra Cleo, o quê? Você tá cega? Você já se olhou no espelho? Assim, é isso, minha filha, você tá falando de mim por quê? Ou meu filho, você tá falando de mim por quê? É isso. E essa é a pegada. Na minha percepção, eu enxergo que muita coisa que a gente enfrenta causa um efeito na gente que não deveria mais acontecer, justamente por estarmos em 2020. Primeiro que não deveria, eu sempre deixo isso claro, eu enfatizo isso, porque eu reconheço que o racismo existe, tá, gente? Pelo amor de Deus, existe, é uma desgraça desse mundo, é real nos dias de hoje, tem gente que menospreza o outro por causa da cor da pele, sim, ponto. Mas só que isso não pode mais destruir o nosso interior. Isso não pode causar na gente o que tem causado, que já está em 2020, já está mais do que provado do nosso potencial. E quando você falou da criança, eu deixo claro que a Cleo só consegue ter esse tipo de mentalidade, de pensamento, porque isso foi trabalhado dentro dela. Porque isso foi ensinado por algum adulto que já percebeu isso anteriormente. Então, assim, para as crianças hoje em dia, vai ser muito mais fácil lidar com algumas situações. Por quê? Porque hoje ela já tem outras referências, como você falou. No meu tempo também, quantas brigas eu vi por causa de um que apelidava o outro? Quantas brigas eu assisti em colégio, sala de aula? Quantas meninas chorando eu vi porque os meninos ficavam encarnando por causa da textura do cabelo? Quantas meninas eu vi chorando? Mas isso daí era natural. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil para a gente revidar, mas não é revidar com uma outra agressão. É revidar com um posicionamento de sério, cara. Você acha que isso é engraçado ainda?
Eu estava numa reunião de amigos há uma semana atrás, foi no sábado passado. A gente fui comer um hambúrguer artesanal na casa de um grande amigo meu que viajou para a Europa a trabalho e tal, voltou e lá ele levou um primo. E o primo, eu conheço o primo, eu sei que o primo não é racista, eu conheço esse cara há muito tempo. Ele não é racista proposital, assim, não é de propósito, não, mas ele é racista sem querer, sabe qual é do racismo estrutural? Ele está incluso naquele grupo de pessoas que acham que não tem nada a ver, que falam um monte de besteira, baboseira, ofende pra caramba, agride, mas... Né? Não, eu não sou racista, não. Isso aí é normal, cara. Não liga pra isso, não. E aí, eu tava lá, e eu juro pra você que em pleno 2020, eu estando lá, sentado comendo um hambúrguer com um cara, ele falou assim, porque eu não gosto de... Veja o que o cara falou. A gente está em 2020. Se fosse há 10 anos atrás, eu tinha brigado com ele naquela sala lá. Ele falou assim, porque eu não gosto de muito para lugar cheio não, que fica um monte de preto suado se esfregando em mim. Ele falou isso. E aí todo mundo da sala ficou um clima horrível, todo mundo parou e olhou para ele assim. E aí ele percebeu a cagada que falou e olhou para mim e falou assim, não, cara, é brincadeira, você sabe que é brincadeira, né? Você sabe que eu tô brincando com você. O racismo recreativo, né? Exato. E eu fiquei assim, eu falei pra ele assim, eu falei, cara, eu não sei nem o que achar do que você falou. Eu não sei nem, assim, não tenho nem opinião. Vamos mudar de assunto, porque... Ele não, eu falei, cara, quanto mais você justifica, pior fica pra mim. Porque é só eu imaginar que passou pela tua cabeça essa possibilidade que um preto suado é como se fosse sujeira pra você. Assim, não, mas é porque, não sei o que, mas eu entendo que o pai dele é um cara... Que completamente nessa pegada de preto quando não caga na entrada, caga na saída, esse tipo de racismo ofensivo, mas acha que é natural. E ele cresceu num ambiente assim. Só que eu fiquei satisfeito porque ele ficou constrangido. Há 10 anos atrás, seria um motivo de orgulho fazer uma piada desse. Ia ser engraçadão, todo mundo ia rir com ele, e ele ia ficar ser o maioral da sala de aula, por exemplo, há 15 anos atrás, ele seria o maioral da sala de aula com uma piada dessa. Ele, como é que eu sou engraçado, preto suado, preto suado. Dessa vez ele se constrangeu, ele ficou me olhando com uma cara e ele ficou o resto da noite sem dar um pi. No cantinho dele ali, acuado, e pra mim isso é vitória. Sim. Não pelo que ele falou, mas pela reação que ele teve porque eu estava presente. Então, calma aí, tem que respeitar sim, mas é dessa forma. Eu não precisei exaltar minha voz, eu não precisei colocar o dedo na cara e falar, se enxerga, você não teve isso. Ele se constrangeu por si só, porque ele... E o resto da noite foi completamente diferente. Douglas, eu vou ali pegar um refrigerante, você quer? Douglas, quer que eu faça alguma coisa? Aí eu tipo, traz pra mim, por favor. Você entende? Então eu acho que a gente está nessa época. Eu acho que 2020 é esse período. Me chamou de macaco. A gente tem hoje ferramentas para fazer essa pessoa se sentir mal por causa disso. Sim. E não vai ser gritando, berrando. Sim. Denuncia, chama a polícia, mas com classe. Não se desespera não, porque é isso que eles querem. Eles querem desestabilizar a gente. Isso. Então com classe, classudamente. Só um minutinho, aguarda aqui por favor. 190, oi, tudo bem? Tem uma senhora aqui que está me confundindo. E é isso. A pessoa vai se sentir constrangida mal, porque quando a gente não perde a pose, porque se tem um povo que é elegante, você sabe que somos nós. Com certeza. A elegância, você sabe disso. Então, se a gente colocar se a gente colocar essa elegância em prática nessas situações, essa soberania que nós temos, esse poder que nós adquirimos em todo esse período, que a gente resistiu coisa pior, cara. Então não vai ser por causa de uma ofensa dita por alguém que não sabe nem o que está falando, muito menor do que eu, porque uma pessoa que tem uma atitude dessa é uma pessoa infeliz, é uma pessoa desgraçada, que tem algum problema na sua vida. Então uma pessoa que sofre algum tipo de problema para chegar ao extremo de me ofender dessa forma, é uma pessoa digna de pena. E uma pessoa digna de pena eu não vou gastar energia debatendo. E é o que eu ensino para as crianças e para alguns adultos que me rodeiam hoje. Perfeito, perfeito. E eu acho que fica uma missão para nós, né? Você como influenciador digital, eu como profissional da saúde, psicóloga, da gente trabalhar essas questões com as pessoas.
com crianças, com adultos, que como você mesmo disse agora, eu tenho clientes que até pouco tempo não acreditavam que existia o racismo, mas não de não acreditar, é de não querer enxergar, assim. Não é possível, não, gente. Isso Não é é coisa da minha possível. cabeça, sabe? Assim, porque É para isso. nós isso não cabe mais, né? Assim, se coube um dia, hoje já não cabe mais, não tem que estar aqui, não tem que existir. E aí nós estamos nos munindo de uma coisa que é importantíssima e que faz toda a diferença. Como disse Djamila numa palestra que ela deu aqui em Belo Horizonte. Nós não falamos do que achamos, nós estudamos para falar sobre. Né? Quando você vem falar dessas pessoas do esporte, das artes, da música, de todos os lados que ocupam, pessoas pretas ocupam esses lugares, que são lugares de destaque. Eu me lembro de uma live que eu assisti com um filósofo também, ele está trabalhando um doutorado dele, como que era na África Antiga, e ele fez uma descoberta dos filósofos gregos fazendo visitas na África para pegar o conhecimento, coisa que na África já existia há muito tempo. O pessoal vai lá, pega, leva para a Grécia, porque eu pensei, porque eu fiz tudo. Quando, na verdade, conheceu tudo lá na África, né? Assim, todo esse conhecimento que tem. Olha aquelas pirâmides, na época que foram construídas. Ou o povo acha que aquilo ali está na Europa, né? É isso aí. Mas você sabe que isso é feito com tudo, né? Infelizmente, a música, a melhor música, vamos dizer assim, né? A música, quando eu digo música, eu falo da sua essência ali, em harmonia, ritmo e melodia. O blues, a forma que o blues surgiu, as escalas, como músico, eu falo com propriedade, as melodias mais gostosas de se ouvir saíram das mãos de um preto. E isso está comprovado historicamente. E aí a gente perde esse cargo. Quando, por exemplo, eu até costumo, só um parêntese aqui, com um país como o nosso, onde a gente tem Milton Nascimento, Djavan, a gente tem o próprio Tim Maia, aí colocam o Roberto Carlos, consideram o Roberto Carlos o rei da música. Assim, gente, eu estou falando como músico, eu não estou falando como preto, não. Não cabe, não tem como. A riqueza harmônica, melódica, rítmica contida nas obras dessas pessoas que eu citei é muito superior. Eu estou falando musicalmente. Eu estou falando, entendeu? Eu não estou falando. Então, assim, infelizmente, a gente sofre essa tomada de posse de muitas coisas que a gente construiu dessa forma. Sim. Entendeu? Infelizmente, isso é uma verdade, né? Desde quando nós fomos descobertos. Desde que nós somos invadidos, né? Exatamente. Mas eles preferem falar que descobriram. Opa, olha o que eu achei aqui. Um monte de gente tomando conta já do lugar. Isso. Olha o que nós descobrimos aqui. E ninguém foi. E eles não acham que ninguém foi sequestrado, ninguém foi raptado, ninguém foi levado à força, não. Foi feito um convite formal. Claro. Olha, eu tenho uma proposta de empreendimento perfeito para vocês. Tipo o Rinodê, né? Ó, vai mudar a vida de vocês. Vamos com a gente? E todo mundo em bom senso. Eles botavam corrente, assim, por causa do conforto. Porque a corrente... Imagina. Artigo de luxo. Então, assim, eles ainda acreditam nisso. Tem gente que acredita nisso, que não houve... toda essa história não aconteceu. Então, infelizmente, a gente tá... Mas só que eu acho que está na hora da gente se posicionar e começar a tomar de volta. Mas não é tomar de volta de assalto. Perdeu! Não, é isso que eles querem. Mas eu acho que a gente, com classe, a gente vai conseguindo mostrar na prática o quanto somos superiores. Isso é muito simples para a gente, muito fácil. Sim, eu acho que você tem feito isso com perfeição, viu? Tem chamado muita atenção, seu trabalho, seus vídeos. Continue com esse trabalho maravilhoso que tem ajudado bastante. Eu acho que tem fortalecido várias pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Eu adorei o vídeo que você fez com a sua avó, você tentando ensinar para ela. Na verdade é uma brincadeira, que depois no final você fala que ela sempre soube se defender disso, assim, mas se alguém entrar na sua frente, na fila, o que você vai fazer? E ela, né, falando, não, vó, não é assim não. Então, nessas brincadeiras que a gente vai deixando as coisas mais leves, né, mais macias de pisar. E é esse o trabalho que você faz. É uma crítica
de forma suave. Coloca todo mundo para pensar e assim, poxa, eu poderia ter respondido dessa forma mesmo, hein? Outro dia eu passei por alguma coisa assim que, gente, como é que eu não pensei nisso? E aí, de umas próximas vezes que acontecer qualquer coisa, a pessoa já tem caminhos para dar conta de lidar com aquilo. Isso é fantástico. Te agradeço demais, viu, por isso. Suas últimas palavras, nosso tempo está se esgotando. Então eu agradeço muito essa oportunidade, esse espaço aqui. Eu tenho conhecido muita gente legal, isso tem me dado oportunidade de conhecer projetos maravilhosos, pessoas incríveis, assim como você, um profissional super competente, obrigada. Que entende muito do que faz, isso é maravilhoso. E eu queria só reforçar essa questão mesmo. Por favor, gente, a gente está em 2020, já está mais do que comprovado o quão bom, o quão incrível nós somos. Já está mais do que comprovado. Não existe uma área de atuação que nós não somos de destaque. Se você olhar na medicina, nós estamos lá. Se você olhar nas artes, em geral, nós estamos lá. Se você olhar no esporte, nós estamos lá. Eu fiz uma live hoje, às 11 horas da manhã, com o Clubinho Preto. Eu não pude assistir, eu estava em outra reunião também. Então, eu lá falei que eu sinto falta de filósofos pretos, porque eu consumo muito filosofia, só que eu consumo uma filosofia que a mídia... Temos, exatamente. Só que assim, não é tão divulgado, né? Não é dado tanta visibilidade quanto outros. Verdade. E aí as pessoas estão me mandando cada pessoa, porque eu estou assim, abismado. Como que essa pessoa não está no lugar, por exemplo, no mesmo lugar que o Cortella, no mesmo lugar que um Karnal, que um Barros Filho? Por que essas pessoas não estão lá? Por que não tem uma série de vídeos com milhões de visualizações dessas pessoas? Por que, gente? Então, assim, é só isso que eu queria dizer para vocês, porque a gente já não tem mais que ser agressivo mais, não porque eles não mereçam, mas porque a gente não merece mais. Isso é um desgaste para a gente. Então a gente precisa ter classe, a gente precisa, foi a frase que você abriu, a gente precisa se transbordar de coisa boa, se encher tanto de coisa boa a ponto de transbordar. Porque quando a gente transbordar de coisa boa, não vai ter mais espaço para caber coisa ruim dentro da gente. Porque a gente vai estar transbordando de coisa boa, e é isso que importa. É isso aí, gente. Obrigada, muito obrigada, viu? Você participar aqui dessa conversa. Um tanto de gente pediu, que pena, acabou. Também tô achando horrível que acabou. Passa tão rápido, um tema tão interessante. E eu acho que a gente conseguir conversar sobre isso de forma suave também dá outro tom para a questão, né? Assim, as falas que você trouxe para nós hoje de, gente, vamos reagir, mas né, não vamos... vamos... Poxa, 2020, alô? Você tem certeza? É isso mesmo, né? E eu acho que conversas como essa, vídeos como os que você faz, deixam na gente essa reflexão assim, a gente tem outros caminhos que a gente pode trilhar e nós vamos entrar neles. Tem uma seguidora nossa aqui que até falou agora, eu conheci o Douglas pela minha filha que me mostrou o vídeo da Cleo. Que chique, já gosto muito dessa filha já, eu. E aí, gente, eu vou salvar o vídeo, vai ficar disponível. Vou mandar pro Douglas também, se ele quiser colocar na página dele lá. Foi super agradável, super importante. Muito obrigada. Continuemos nossas ações, nossos passos, nossos movimentos, que os nossos passos vêm de longe, tem história, tem cultura, tem raiz, tem muito peso. Tem muito peso. No mais, super obrigada, gente. Obrigada a todos. Eu muito. Até breve. Quem sabe um dia a gente não volta para outra live, conversa sobre outros temas. Vai ser um prazer. Estou à disposição. Obrigada. Um beijo para vocês, gente. Beijo, obrigado, hein? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.